Os irmãos vão acompanhar a leitura que faremos dos versículos 16 até o 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 16 a 26. Carta de Paulo aos Gálatas 5, 16 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, lascívia, idolatria, feitiçarias, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Abençoa, Senhor, a porção da Tua palavra lida nesta hora, para a edificação da nossa alma, para o fortalecimento da nossa fé e da nossa vida espiritual. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. A vida cristã, muitas vezes, ela é retratada na Bíblia como uma batalha, uma guerra. Uma batalha que ocorre no nosso ser e basicamente envolve o nosso ser profundamente. Envolve os nossos pensamentos, envolve os nossos desejos, envolve as nossas emoções, envolve também os nossos sentimentos. Há, portanto, uma batalha se travando no interior das nossas vidas, conforme o ensino da palavra do Senhor. Aqui Paulo diz no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e Espírito aqui está grafado com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo de Deus, que habita na vida de todo sincero e verdadeiro crente em Jesus Cristo. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Para o apóstolo Paulo, esta palavra carne era sempre usada no sentido de demonstrar as inclinações pecaminosas da nossa natureza decaída, da nossa natureza corrompida. Então Paulo usava muitas vezes esta expressão carne para representar, para simbolizar, para retratar essa velha natureza que ainda persiste dentro de nós, enquanto a nova criatura está sendo formada em nós, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo e também com o nosso concurso e cooperação. E Paulo então está dizendo que esta carne ou esta inclinação pecaminosa da nossa natureza corrompida ou decaída, tendente para o pecado, está sempre contra a vontade do Espírito Santo que habita em nós. E por isso há esta batalha. E algumas vezes nós somos derrotados em algumas destas batalhas. Outras vezes, firmados e fortalecidos pelo Espírito, nós temos vitórias e nós conseguimos derrotar os pecados da carne, as obras da carne.
Numa pessoa sem Cristo, nós podemos dizer que essa natureza pecaminosa impera de todo modo, que a pessoa não tem por si só, por si mesma, possibilidade de vencer os pecados da carne, ou a inclinação pecaminosa da sua natureza corrompida. Uma pessoa sem Cristo, ela já entra nesta guerra, nesta batalha, já basicamente antevendo a sua derrota. Ela não vai ter condições de derrotar as inclinações pecaminosas da sua natureza corrompida. Então, na pessoa sem Cristo, vai facilmente aparecer aquilo que Paulo chama de obras da carne. E a lista que o apóstolo coloca aí no texto é uma lista grande até. Nós observamos que há um retrato bastante profundo, bastante sério, bastante real do que é capaz a inclinação pecaminosa da carne produzir na vida de uma pessoa sem Cristo e sem a ação do Espírito Santo. E aí Paulo fala da prostituição, que é aquela pessoa que se dá aos relacionamentos sexuais ilícitos, fora do casamento, contrariando a vontade de Deus. Ele fala da impureza, que é tudo aquilo que atenta contra a nossa santidade, contra a vida de pureza que Deus deseja para a vida do homem. Aquilo que vai contra a santidade. Então, é também uma obra da carne. Assim como a prostituição, a impureza. Ele fala também que é a obra da carne a lascívia, que significa o apelo e o apego pela sensualidade. Então nós percebemos que devemos tomar cuidado com isso também, porque a sensualidade, a lascívia é uma obra da carne, e nenhum de nós deve produzir esse tipo de obra, fazendo com que pessoas possam basicamente ser levadas a pecar por nossa instrumentalidade, às vezes por alguma forma de nós estarmos agindo, trajando, se vestindo e coisas dessa natureza. Ele fala também de inimizades, ele fala de idolatria. Idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. E hoje pela manhã, o presbítero Vitor nos trouxe a contribuição para a gente entender um pouquinho, contextualmente, essa questão da idolatria. Que algumas vezes nós pensamos que é tão somente nos curvarmos diante de uma estátua, diante de um ídolo. Mas não é só isso não, tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus na nossa vida pode ser uma idolatria. E algumas vezes nós idolatramos o trabalho, outras vezes nós idolatramos pessoas, outras vezes nós idolatramos celebridades, outras vezes podemos estar idolatrando até o dinheiro. E aí o Vitor nos contou uma ilustração trazida pelo reverendo Mauro Meister, lá da Igreja da Lapa, que é também o diretor do Andrew Jumper, aqui, que funciona para especialização de pastores no Mackenzie. E ele nos falava então daquele texto de Isaías. A pessoa, o homem, o sujeito, vai lá no bosque, corta uma árvore, pega aquela madeira, usa para aquecer o seu corpo, para fazer a sua comida, e depois, com parte daquela madeira, ele fabrica um ídolo, e se prostra e se curva diante daquele ídolo. Mas nos dias atuais, como disse o Vitor, ninguém de nós faria esse tipo de pecado da idolatria. Mas pode fazer a idolatria do jeito, de um jeito diferente, contextualizado para os nossos tempos. Porque ele bem nos lembrava, da madeira vem a celulose, da celulose vem o papel, do papel vem o dinheiro. E algumas vezes nós também estamos usando o dinheiro como um ídolo na nossa vida. Então, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. A nossa vida, prioritariamente, deve ser vivida para a glória de Deus. E qualquer outra coisa que tomar a nossa atenção mais do que isso, pode ser idolatria. Paulo fala aqui também de porfias, que são contendas. Contendas, inimizades, são obras da carne, precisam ser refreadas. Mas uma pessoa sem Cristo vai produzi-las de uma forma natural.
Ele fala também de ciúmes, de iras, de discórdias, de dissensões, de facções, de invejas, de bebedices, de glutonarias. Então, uma extensa lista de obras da carne que Paulo coloca aqui nessa carta aos Gálatas, mostrando que aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está fadada a produzir essas obras da carne. Mas essas obras da carne não podem, não devem ser produzidas na vida do cristão. E se acontecer de uma delas aparecer aqui ou acolá, precisam ser descartadas, precisam ser repelidas, precisam ser rejeitadas. Precisam ser reconhecidas e tratadas como nos ensina a palavra de Deus. A pessoa que tem Cristo tem uma nova natureza. Ela recebeu na regeneração, através do novo nascimento, esse novo ser, essa nova criatura, ela passou a ser. Ela recebeu nova vida, nasceu do alto, nasceu do Espírito, nasceu da palavra. E agora, através dessa nova vida, ela é uma nova criatura, um novo ser, um novo homem. E por isso ela precisa evitar os traços da velha natureza corrompida e contaminada pelo pecado. No cristão, então, nós percebemos que a carne, a natureza tendente ao pecado, ela não pode imperar. Não pode imperar na vida do crente essa tendência para a produção das obras da carne, porque ela é um novo ser, ela é uma nova criatura, criada em Cristo Jesus para as boas obras e não para as obras da carne. Então, no cristão é possível haver uma luta contra os pecados da carne, contra as obras da carne. Uma luta contra a carne, nessa batalha que acontece na vida de qualquer pessoa humana. Quando a gente vê os noticiários falando de coisas absurdas, detestáveis e desprezáveis que muitas pessoas cometem, a gente aplicando aquilo que está acontecendo, aquilo que nós estamos ouvindo, a palavra do Senhor, a gente pode até entender um pouco melhor por que as pessoas fazem estas coisas. Porque elas desagradam a Deus nestas práticas que são contrárias à sua vontade e à sua palavra. É porque elas não têm essa nova natureza. Elas não têm a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Por isso elas não têm condições de vencer as obras da carne. Mas no novo nascido, ou nascido de novo, que tem a ação do Espírito Santo, que tem o poder do Espírito Santo, há a possibilidade de combater a carne. E assim não produzir, tanto quanto pudesse, as obras da carne. Então, por isso existe esta batalha, esta guerra dentro de nós. Carne contra espírito, espírito contra a carne. E como o cristão pode sair vitorioso nesta batalha, ou nestas batalhas? Como nós podemos vencer a carne? Como o Espírito Santo pode triunfar em nossas vidas? É basicamente sobre isto que o apóstolo Paulo trata aqui nesse trecho da carta escrita aos cristãos da Galácia. É basicamente sobre esta necessidade do cristão dominar a velha natureza e dominar a carne com seus impulsos pecaminosos. Como ele vai ser vitorioso nesta batalha? Como o Espírito vai triunfar? Como o Espírito vai imperar na batalha contra a carne? Então, Paulo está nos mostrando aqui que o grande segredo da vitória é andar no Espírito. E ele diz isso no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você olhar o versículo 15, vai perceber um acontecimento estranhamente desagradável acontecendo ali entre os Gálatas. Contendas, porfias, discussões. E chega Paulo a usar esta expressão: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A coisa ali entre os Gálatas tinha chegado a tal ponto que eles estavam se devorando, estavam devorando-se uns aos outros.
as invejas, as facções, as dissensões. E depois então Paulo começa nesse novo bloco, digo porém, contra essas manifestações de obras da carne no meio de vocês, eu digo que vocês precisam andar no Espírito e jamais satisfarão a concupiscência da carne. Ou seja, andem no Espírito para vocês não atenderem às inclinações pecaminosas da carne. Ou seja, o Espírito Santo tem que dirigir, tem que orientar, tem que fortalecer a vida de vocês para que haja frutificação do Espírito e não a manifestação das obras da carne. Paulo usa e gosta muito de usar essa metáfora do andar na vida do crente. E o andar na vida do crente, que ele usa em diversas cartas, significa o seu viver de cada dia, o seu viver cotidiano. Aqui quando ele fala andar no Espírito, é a mesma coisa de viver no Espírito, viva no Espírito. Então, se o cristão andar no Espírito, ele pode vencer, ele terá condições de vencer as obras da carne e sair vitorioso nesta batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Mas andar no Espírito significaria o que mais? O que mais a gente poderia falar sobre esta expressão, andar no Espírito? O que nós podemos pensar e refletir a respeito desta expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo, andar no Espírito ou viver no Espírito? Primeiramente, andar no Espírito é viver sob a direção do Espírito Santo de Deus. Andar no Espírito, em primeiro lugar, é viver sob a direção do Espírito Santo de Deus. E direção significa o controle, significa a orientação. Então nós precisamos, nesta batalha da carne contra o Espírito, viver no Espírito, ou seja, viver guiados pelo Espírito Santo de Deus, conforme Paulo fala aqui no versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não vão produzir excessivamente essas obras da carne. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não vão ser dominados pelas obras da carne. Vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês estão sob a graça do Senhor Jesus Cristo e sob o auxílio do Espírito Santo. Então, andar no Espírito significa viver sob a direção do Espírito Santo. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, indistintamente, temos conosco o Espírito Santo, habitando no nosso coração. Não há nenhuma possibilidade de o crente verdadeiro, sincero, autêntico, não ter em si a habitação do Espírito Santo. E se ele está em nós, ele jamais deixa as nossas vidas. Lá no Velho Testamento, podia acontecer do Espírito Santo se retirar por tempos, porque ele não estava permanentemente na vida das pessoas. Algumas vezes ele podia ser retirado, como ele foi retirado da vida de Saul. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele ficou triste e depois ele pedia que o Senhor não retirasse dele o seu Santo Espírito. Conforme nós lemos lá nos Salmos. Todo crente verdadeiro e sincero tem a habitação do Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo no ato da sua regeneração, da sua conversão, do seu novo nascimento. E Paulo fala aqui na carta aos Romanos que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é do Senhor. Então todo crente, indistintamente, tem o Espírito Santo habitando no seu coração. E se nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos que andar, temos que viver sob a direção do Espírito Santo. Dar espaço, dar possibilidade, dar ação ao Espírito Santo na nossa vida. Porque algumas vezes nós podemos evitar até mesmo a ação, a influência, o controle, a direção do Espírito Santo no nosso viver. Paulo fala aqui aos cristãos lá da Galácia, que eles não podem mais viver segundo a direção da carne, mas eles têm que ser dirigidos, guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então o homem sem Cristo não tem possibilidade de vencer as obras da carne,
Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode vencer as obras da carne, porque ele vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele vai ser influenciado pelo Espírito Santo. Se ele dar espaço para a ação do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo vai controlar mais o seu ser, os seus desejos, as suas motivações, os seus pensamentos, as suas ações. E assim ele vai ter uma vida mais vitoriosa contra as inclinações da carne. O segredo da vitória, portanto, é viver sob a direção do Espírito Santo. Então, andar no Espírito, ou viver no Espírito, é viver sob a direção do Espírito Santo de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vocês não são mais escravos da carne, vocês não são mais servos do pecado. Os filhos de Deus, lá em Romanos 8,14, são guiados pelo Espírito de Deus. E no versículo 25 aqui do texto lido, o apóstolo Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, em primeiro lugar, para viver no Espírito, para andar no Espírito, nós temos que viver dirigidos, guiados, controlados pelo Espírito Santo de Deus. É permitir que o Espírito Santo esteja conduzindo a nossa vida, dirigindo a nossa vida segundo a sua vontade. Mas um segundo ensino também que essa expressão, andar no Espírito, pode significar, é esta: andar no Espírito, além de se viver guiado pelo Espírito, é também viver sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fortalecer a nossa vida, precisamos buscar a ação do Espírito Santo mais na nossa vida para sermos mais fortalecidos e nos sentirmos mais preparados, mais fortes para a luta contra o mal, para a luta contra o pecado. Nós sabemos que algumas vezes o crente pode resistir ao Espírito. Quando Estevão estava fazendo a sua defesa perante lá o Sinédrio e toda aquela multidão que o ouvia, nós percebemos então que ele fala justamente de forma contundente àquele povo judeu, àqueles fariseus, aqueles homens religiosos, mas que rejeitaram e desprezaram a Cristo. Estevão se vira para eles e fala desta forma: vós sempre resistis ao Espírito. O Espírito pode ser resistido. Até na vida do crente, algumas vezes nós podemos resistir aos impulsos, à orientação, à direção mesma do Espírito Santo. Algumas vezes nós estamos percebendo que alguma coisa que nós estamos para fazer não é correta, não é a certa, não é a justa. O Espírito procura comunicar com o nosso espírito essa defasagem, mas algumas vezes nós prosseguimos naquela ação. Então resistimos ao impulso do Espírito Santo. Paulo fala também na carta aos Efésios que o Espírito Santo pode ser entristecido. E ele recomenda à igreja e aos crentes: não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. E em outra carta aos Tessalonicenses ele fala: não extingais o Espírito. O Espírito Santo pode ser diminuído na sua força, na sua influência na nossa vida, se nós não cultivarmos a nossa vida devocional, a nossa vida de comunhão com Deus, se deixarmos de meditar na palavra, se deixarmos a prática da oração. Sempre vamos nos tornar cristãos mais incipientes, mais fragilizados, e assim não fortalecidos pelo Espírito. Mas quando nós buscamos os meios que o Senhor coloca, a sua palavra, a oração, a vida de comunhão com o povo de Deus, a vida de comunhão com Deus, esses instrumentos vão ser usados pelo Espírito Santo para nos fortalecer. E fortalecidos pelo Espírito Santo, vamos ter mais condições de vencer a carne nessa batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Então Paulo nos dá esse ensino. Andar no Espírito é viver dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É viver fortalecido, sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E uma das coisas para nós sermos mais fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus é nós buscarmos o revestimento do Espírito Santo. Buscarmos o enchimento do Espírito Santo.
Algumas vezes nós somos derrotados porque a nossa vida, em termos de enchimento do Espírito Santo, está inadequada, está imprecisa. Nós podemos e devemos buscar o enchimento, o revestimento, a plenitude do Espírito Santo, porque o cristão que tem a ação do Espírito Santo mais plena na sua vida, se vê fortalecido muito mais para a batalha contra a carne. Paulo nos diz lá na carta aos Efésios, para nós não estarmos atrás de coisas que nos controlem, mas pelo contrário devemos deixar o Espírito Santo nos encher. E ele disse lá para nós não nos darmos ao vinho, no qual há contenda, no qual há dissolução. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o tempo verbal ali está dizendo que nós devemos ser deixados ser enchidos pelo Espírito Santo, revestidos pelo poder do Espírito Santo. O Senhor coloca o poder do seu Espírito à nossa disposição para nos dar fortalecimento na vitória contra a carne. Então, viver no Espírito, andar no Espírito, é andar sob a direção, o controle do Espírito Santo. É vivermos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, buscando viver uma vida na plenitude do Espírito cada vez mais, usando os meios que o Senhor coloca para o nosso fortalecimento espiritual. Palavra de Deus, oração, vida de comunhão com Deus, vida de comunhão com o povo de Deus. Até o fato de nós algumas vezes não valorizarmos o estarmos na casa do Senhor com os outros irmãos, no momento de oração, no momento de escola dominical, no momento de culto como este, até estas coisas, quando desprezadas, nos tendem a fragilizar mais na luta contra o pecado. Precisamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Andar no Espírito é viver sob a direção do Espírito, é viver sendo fortalecido pelo Espírito. E um terceiro ensino do apóstolo Paulo: andar no Espírito é viver produzindo o fruto do Espírito. E nós observamos que essa deve ser uma consequência natural. E nós devemos fazer um teste, fazer uma aferição, pensar, refletir. Será que a minha vida está mostrando mais obras da carne ou mais aspectos do fruto do Espírito? Será que essa lista grandiosa aqui de obras da carne, elencadas, alistadas por Paulo, estão se manifestando com muita intensidade na minha vida? Ou na minha vida está se manifestando mais a frutificação do Espírito Santo? E os aspectos do fruto do Espírito que Paulo trata aqui são esses alistados no versículo 22. Amor. Qual tem sido o meu amor para com Deus, para com a palavra de Deus, para com os irmãos, para com os meus familiares, para com o meu próximo? Quando o amor está evidente na vida do cristão, ele está se manifestando como uma frutificação espiritual, um fruto do Espírito. Alegria. Devemos viver uma vida de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas por vezes nós nos sentimos abatidos, enfraquecidos e exposamos ou expomos diante das pessoas uma feição carrancuda, triste. E aquele que tem Jesus não pode, de fato, viver desmotivado, viver aí basicamente tocado pela tristeza, mas deve refletir a alegria de conhecer a Cristo, de ser fortalecido por Cristo, de confiar nas promessas e na palavra de Cristo. Fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paz com Deus, paz com a minha mente, com o meu coração, com a minha consciência, paz com o meu próximo. Devo ser uma pessoa que goste da paz, que ame a paz, que promova a paz, porque é frutificação do Espírito Santo na minha vida. Longanimidade, que é paciência. Algumas vezes precisamos desta longanimidade, uma palavra extensa para dizer que nós precisamos da paciência. Algumas vezes ela está por um fio na nossa vida, mas precisamos pedir que o Senhor possa nos dar mais longanimidade, mais paciência, mais tolerância. Benignidade, que é a disposição de fazer o bem.
bondade, termos um coração bondoso diante do Senhor, diante das pessoas, fidelidade, mansidão, coração manso, cordato, domínio próprio. Como tem sido o domínio próprio na nossa vida? Há algumas coisas que atentam para nós quebrarmos o domínio próprio. Mas quando nós temos domínio próprio, nós vencemos certas barreiras de coisas que nos atraiam, mas muitas vezes nos fazem mal. O Senhor disse lá para Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós percebemos ali que Caim já não teve o domínio próprio, por isso assassinou o seu irmão Abel. Mas o Senhor lhe havia prevenido: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso é ter domínio próprio. Nós temos que ter controle sobre as coisas e não sermos controlados pelas coisas. Domínio próprio na comida, domínio próprio na bebida, domínio próprio no lazer algumas vezes, domínio próprio também com relação ao trabalho e tantas coisas dessa natureza. Então Paulo está falando que viver no Espírito ou andar no Espírito é viver produzindo, manifestando a frutificação do Espírito, o fruto do Espírito na nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, voltando lá naquela lista das obras da carne, também devemos refletir. Estamos, de fato, rejeitando as obras da carne? Estamos, de fato, crucificando a carne com os seus impulsos, com as suas inclinações pecaminosas? Então, é aquilo que o apóstolo Paulo está nos transmitindo aí, nesse texto. Então, vamos apenas rememorar aquilo que o apóstolo está nos ensinando a partir desse texto. Nós estamos em uma constante batalha da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Nós precisamos de atentar para o ensino apostólico de viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Andar no Espírito é viver sob a direção do Espírito. Andar no Espírito é andar sendo fortalecido e se fortalecendo no Espírito Santo. Andar no Espírito é andar produzindo o fruto do Espírito. Vamos refletir. O que está aparecendo mais na sua vida? O que está aparecendo mais na minha vida? Obras da carne ou fruto do Espírito? Que a frutificação do Espírito esteja aparecendo tanto na sua vida quanto na minha, cada vez mais, para a glória do Senhor Jesus. Amém.